Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar com vocês, né? E hoje, nesse módulo, nós vamos estar falando sobre a anatomia da coluna vertebral. Exclusivamente sobre os ossos que compõem a coluna vertebral, né? A gente, né, é importante, né, observarmos que é uma estrutura fundamental, né, principalmente para toda a parte, né, de sustentação do organismo, sustentação do corpo, que é a coluna vertebral. E a coluna vertebral ela tem as suas divisões e a gente vai estar estudando sobre cada uma delas e o quantitativo de ossos que possui, por exemplo, em cada uma dessas divisões. Ok? Bom, a coluna vertebral, né, ela possui 33 vértebras, né, que alternam com os discos intervertebrados. São 33 vértebras, mas é importante deixar claro para vocês que não são 33 ossos. Existem vértebras que são conectadas entre si, como é o caso das vértebras do sacro e do cóccix, que é contabilizado apenas como um único osso. Então nós temos a vértebra, né? São 33 ao todo, e consequentemente, né, nós temos ossos, um osso que tem 5 vértebras, por exemplo, né, como é o caso do sacro. E o cóccix, um osso que tem 4 vértebras, por exemplo, né? E que dão essa mobilidade ao tronco, permitindo as mais diversas posições. Além disso, a coluna protege a medula espinhal e os nervos espinhais. Ela tem um grande papel, que é o papel da sustentabilidade de todo o peso do corpo. E tem um papel essencial no movimento dos braços, pernas e também na nossa locomoção. Por quê? Porque hoje nós temos aqui a grande importância que nós temos na coluna, na sustentabilidade, na movimentação também do corpo. Ok? Bom, as vértebras, né, formam a coluna vertebral e estão classificadas por região, assim especificadas, onde nós temos, né, 7 vértebras cervicais, ou seja, 7 vértebras do pescoço, né, 7 vértebras da coluna cervical, que são as vértebras do pescoço. Nós temos 12 vértebras torácicas, porque são as vértebras que compõem o tórax, né? Então nós temos 12 vértebras torácicas. Nós temos 5 vértebras lombares, que compõem a parte da coluna lombar. Nós temos 5 vértebras do sacro, que compõem toda a região do sacro, que o sacro conecta com a região aqui do quadril direito e esquerdo, né? Especificamente na região do ilho, né? Do quadril direito e esquerdo. E nós temos o cóccix. O cóccix, né, a gente sabe que é como se fosse ali aquela parte final, aquela parte distal da coluna vertebral. Ok? Então, só recapitulando, nós temos 7 vértebras da coluna cervical, 12 vértebras da coluna torácica, 5 vértebras da coluna lombar, 5 do sacro e 4 do cóccix. Então, a coluna vertebral ela é dividida entre essas 5 partes que vocês estão vendo, né, onde cada uma tem um quantitativo de vértebras que formam a coluna vertebral. Bom, quando eu observo a coluna vertebral, né, em todos os ângulos, principalmente na vista anterior, né, eu consigo perceber aqui a diferença, né, entre as vértebras da coluna. Então, nessa vista anterior, vocês estão percebendo que nós temos aqui as vértebras bem pequenininhas, que elas são chamadas de vértebras cervicais. Bem pequenininha. Por que a vértebra cervical ela é pequenininha? Porque ela apenas sustenta o peso da cabeça, né? Que é o peso da calota craniana e da face. Ou seja, o peso da cabeça vai exclusivamente em cima da coluna cervical. Então eu tenho aqui as vértebras da coluna cervical, que elas são bem pequenininhas, né? Elas são bem, né, pequenas. Por quê? Porque elas não sustentam um peso, né, tão grande,
né? Então não tem necessidade dela ser tão resistente. Então eu tenho aqui na vista anterior as primeiras vértebras que vocês estão vendo aqui, que são, né, da coluna cervical, com ênfase na primeira vértebra, né, que ela é chamada de atlas, a segunda vértebra que é chamada de axis, e logo depois, da primeira para a segunda e depois para a terceira, nós temos a terminologia de seguir como C3, C4, C5, C6 e C7, né? Então nós temos 7 vértebras cervicais que vai da C1 a C7, ok? Da C1 a C7. Então olha só, da C1 atlas, da C2 axis e da C7 C, né? Da C7 é onde nós temos a sétima vértebra. E aí nós temos a C3, C4, C5, C6 e C7. Então, toda essa parte do pescoço que vocês estão vendo aqui, nós temos a coluna cervical. E logo depois, né, abaixo da coluna cervical, seguindo aqui todo, né, todo o fluxo aqui da coluna vertebral, nós temos a primeira vértebra torácica, que ela é chamada de T1. Então eu tenho aqui a T1, como ela é chamada, de vértebra torácica, a primeira vértebra torácica, que é a T1, e que vai exclusivamente até a T12. Então eu tenho a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, né? Então, respectivamente, cada vértebra que vai colocando para baixo aqui, se é T1, a de baixo é T2, depois a outra é T3, depois a outra é T4, até chegar na vértebra T12. Então, da T1 a T12, eu tenho todas as vértebras que compõem a região do tórax, né? Que são as vértebras torácicas. Então, por isso que elas são chamadas de vértebras torácicas, que vai da T1 até a vértebra T12. E aí eu tenho, né, na região lombar aqui, a L1 que vai até a região da L5. L1, L2, L3, L4, L5, que são as 5 vértebras lombares, né? E aí, depois das 5 vértebras lombares, nós temos as 5 vértebras sacrais que são fundidas entre si, né, que é a S1, S2, S3, S4, S5, né, que são as 5 vértebras sacrais. E do sacro nós temos 4 vértebras coxígenas aqui também. Então vocês conseguem observar o cóccix de ladinho, né, e o cóccix de frente. A gente tem aqui as 4 vértebras que compõem a região do cóccix. Então eu tenho aqui 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígenas, né? Então eu tenho aqui uma vista anterior, uma vista de frente, eu tenho aqui uma vista lateral, né? E vocês conseguem observar que na vista lateral eu tenho aqui uma diferença da estrutura da região aqui da coluna vertebral. Essa coluna vertebral a gente consegue ver aqui um grau de concavidade na região aqui da cervical, e um grau de convexidade na região da coluna torácica, e um grau de concavidade na região da coluna lombar, né? E um grau de convexidade na coluna sacral e coxígena. Isso aqui é justamente para que o corpo ele possa ter uma maior sustentabilidade, a coluna possa ter uma maior sustentabilidade do corpo. Porque se ela fosse realmente totalmente retilínea, ela não teria essa sustentabilidade que vocês, né, que a gente tem hoje. Então, a coluna, né, ela tem essa diferença aqui, essas angulações, é justamente para que ela possa dividir bem o peso entre esse eixo que vocês estão observando, né? E é claro que o excesso dessas angulações pode gerar algumas patologias, como no caso da coluna torácica. Se ela tiver uma angulação maior do que essa que vocês estão vendo, o paciente ele pode ter aí, por exemplo, uma patologia chamada de cifose. Se na lombar tiver um ângulo maior do que esse que vocês estão vendo, o paciente ele pode ter uma patologia chamada lordose, né? Então, ou seja, a coluna, né, consequentemente, ela não é reta, observando na vista lateral. Mas na vista anterior, a gente consegue observar que ela segue a mesma linha e segue o mesmo eixo. Quando eu tenho um paciente que não tem o mesmo eixo, nessa coluna que vocês estão vendo aqui na vista anterior, nós temos um paciente que possivelmente tem aí uma patologia chamada de escoliose, né? Que é a coluna tortinha, ok? Então a gente tem aqui desde a C1 do Atlas até a região da última vértebra coxígena,
toda a estrutura da coluna vertebral. Bom, estudando as características da coluna cervical, né? Estudando as características aí da coluna cervical, nós temos aqui as vértebras, as primeiras vértebras, que elas são diferentes de todas as outras, né? Porque a gente viu que a coluna cervical ela tem a primeira vértebra, que é o Atlas. Então, olha só, quando eu vejo aqui, né, o Atlas, né, vocês observando aqui, nós temos aqui o Atlas, né, que é a primeira vértebra. Nós temos essas partezinhas aqui do Atlas que conecta diretamente com os côndilos do occipital. A gente até estudou esses côndilos direitinho, né? Nós temos esse forame bem grande que a gente consegue ver aqui, que é o forame que vai encaixar diretamente aqui na região do forame magno, porque aqui nós vamos ter a descida da medula, né? E aqui, ó, vocês observando, eu tenho um foramezinho aqui nessa altura da região, né, do processo transverso. Então aqui eu tenho um processo transverso, aqui eu tenho o processo transverso, eu tenho o forame transverso, né? Eu tenho aqui o forame transverso, aonde passa aqui uma, né, aqui onde eu passo aqui um sistema circulatório que é, né, da vertebral, ok? Então olha só, eu tenho aqui toda a região do forame, da forma que vocês estão vendo aqui, o forame, né, vertebral, processo espinhoso, da forma que eu consigo observar aqui, eu tenho um processo espinhoso. Eu consigo observar aqui, eu tenho aqui, né, o processo espinhoso, forame vertebral onde vai passar a medula, e eu tenho aqui esse côndilo onde vai encontrar com a região aqui do occipital para formar aqui, né, a articulação atlanto-occipital. Ok? Eu tenho aqui, vocês observando bem, né, eu tenho aqui o corpo vertebral, da forma que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui o corpo vertebral, né, de uma vértebra já comum. Vocês percebem que aqui eu não tenho esse corpo vertebral. Então o Atlas, ele não tem o corpo vertebral, né? Então a gente consegue perceber que é uma vértebra diferente, é uma vértebra peculiar, né? E eu tenho aqui o Atlas, ou o Axis, né, que é a segunda vértebra, né, da cervical. Então a primeira eu tenho o Atlas, a segunda eu tenho o Axis, e o Axis ele tem aqui uma característica fundamental, que é o processo odontoide. Então eu tenho aqui o forame transverso, da forma que vocês estão vendo, o processo espinhoso desse Axis, né, o forame transverso, o processo transverso, o forame transverso, o processo transverso e o forame transverso. Então, o processo transverso e o forame transverso, e aqui eu tenho o forame vertebral. Então, o Atlas, né, ele conecta diretamente com o Axis. Então, o Axis ele fica por baixo do Atlas, né? Entre essas duas vértebras aqui, nós não temos o disco intervertebrado, nós não temos, né, uma separação por meio de uma articulação por disco intervertebrado, né? Porque elas são vértebras bem peculiares mesmo. E aí logo depois vocês vão perceber que desde a C3, que é a terceira vértebra cervical em diante, nós temos aqui, né, o corpo vertebral, o corpo de toda essa vértebra que nós estamos observando aqui, que é a região do corpo vertebral. Aqui já possui o corpo vertebral. Possui por quê? Porque nós vamos ter aqui o disco intervertebrado que vai conectar aqui nessa região, né? Nós vamos ter o disco intervertebrado que vai ficar aqui. Nós temos aqui o processo transverso, o forame transverso da vértebra. Então, do outro lado, nós temos também o processo transverso e o forame transverso. Eu tenho aqui a região do forame vertebral. Então, olha só, eu tenho aqui o forame vertebral, onde passa a medula. E eu tenho aqui a região do processo espinhoso. Eu tenho o processo espinhoso no Atlas, processo espinhoso no Axis, e eu tenho o processo espinhoso na vértebra C3, né? E aí, o que acontece? Nós temos todas as vértebras da coluna cervical que elas vão levando aqui a mesma linha e a mesma sequência até chegar na região da C7. Então, olha só, eu tenho aqui o corpo vertebral, eu tenho aqui o forame vertebral, né?
corpo vertebral, o forame vertebral e eu tenho aqui o processo espinhoso, né? O processo espinhoso. Então, ou seja, o forame vertebral, o corpo vertebral e o processo espinhoso são características fundamentais dessa vértebra, onde nós também temos aqui o processo transverso e o forame transverso também, né? Então eu tenho aqui o processo transverso e eu tenho também o forame transverso. No corpo vertebral, vocês conseguem perceber que essa vértebra, ela tem um corpo vertebral maior. Por que ela tem um corpo vertebral maior? Porque ela está localizado mais abaixo. Então, o fato dela estar localizado mais abaixo, isso me dá a possibilidade de que ela, consequentemente, tenha um peso maior. Por isso que o corpo vertebral ele é maior. Tendo um preenchimento maior aqui também dos discos intervertebrados, né? Então é importante deixar isso bem claro. Nós temos os discos intervertebrados que vão ficando sobre essa região do corpo vertebral. Quanto maior o corpo vertebral, consequentemente também maior o disco intervertebral. Então, só na coluna cervical nós temos o atlas como a primeira vértebra, o axis como a segunda, a C3 como a terceira, e da C3 a C7, que é essa daqui, nós temos aí, né, C3, C4, C5, C6 e essa vértebra que é a C7, onde todas elas, desde a C3 a C7, possuem as mesmas características. Tá? Então a única diferença que nós temos a cervical é exclusivamente a vértebra do atlas, que é a primeira vértebra, e o axis, que é a segunda vértebra cervical. Ok? Bom, então, observando bem essa anatomia da vértebra cervical, né, a gente tem aqui, só recapitulando, o corpo vertebral, nós temos aqui o forame vertebral, aqui aonde passa a medula. Nós temos aqui o processo espinhoso, então, ou seja, essa parte do processo espinhoso é uma parte posterior, ou seja, quando você vê uma pessoa agachar o pescoço, você consegue ver esse processo espinhoso, né, esse osso vocês conseguem ver nas costas de uma pessoa, na região posterior. Então, entre o processo espinhoso e a região aqui do processo transverso, nós temos a lâmina. Então, eu tenho a lâmina aqui, como eu também tenho a lâmina daqui. E aí eu tenho toda essa região que é o processo transverso que vocês estão vendo. Eu tenho aqui o forame transverso, eu tenho aqui o processo transverso, eu tenho o forame transverso e eu tenho essa região do corpo vertebral. E eu tenho exclusivamente essa região do forame vertebral. Eu tenho aqui o processo espinhoso e eu tenho aqui a região da lâmina, ok? Bom, avaliando agora, nós temos aqui uma vértebra diferente, né? Nós temos aqui uma vértebra diferente, que é a vértebra torácica. Essa vértebra que a gente está vendo aqui, ela vai da T1 até a T12, que é classificada como vértebra torácica, né? Que faz parte da coluna torácica. Então, olha só, né? Aqui eu tenho toda essa região que a gente está vendo aqui, que ela é chamada de corpo. Então eu tenho aqui o corpo vertebral. Vocês conseguem perceber que esse corpo vertebral aqui, ele é maior do que o da cervical. Por que ele é maior que o da cervical? Porque nós temos aqui uma carga maior, né, da vértebra, uma carga maior dessa vértebra em relação ao peso do corpo do paciente, da pessoa. Por isso que esse corpo vertebral, ele é maior. Aí nós temos aqui esse processo que nós estamos vendo aqui, que é o processo espinhoso também. Porque entre o processo espinhoso e o processo transverso, né, nós temos aqui a região da lâmina. Então, olha só, eu tenho aqui processo transverso, eu tenho processo espinhoso, eu tenho processo transverso. Por que aqui eu não tenho aquele forame transverso? Porque aquele forame é exclusivamente para onde existe uma passagem, né, ali de uma veia vertebral muito importante. E aqui o processo espinhoso, ele conecta com a lâmina, que conecta aqui com a região do processo transverso. E, consequentemente, a gente consegue observar que o forame vertebral, ele também é menor. Por quê? Porque com o passar das vértebras, esse forame também vai diminuindo. E a gente tem essa fórvea costal, por quê? Porque é justamente aqui aonde nós vamos ter, né, a junção da coluna torácica com os arcos costais. Nós temos 12, né,
vértebras torácicas. Então nós teremos 12 arcos costais de cada lado, articulando respectivamente com cada uma das suas vértebras. Tudo bem? E aí, entre aqui a região do processo transverso ao corpo, nós temos a região aqui do pedículo, né? Nós temos aqui o pedículo, né, que fica entre o processo transverso e o corpo vertebral. Nós temos essa região do pedículo. Então eu tenho o corpo, eu tenho aqui o forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, né, processo transverso, e onde o arco costal, né, ele vai, né, conectar diretamente aqui nessa região aí, né, que é da coluna torácica, ok? Então eu tenho aqui a característica da coluna torácica, que vai da T1 a T12. Bom, essa vértebra que nós estamos vendo aqui é uma vértebra da coluna lombar, né? Olha só o tamanho do corpo vertebral. Por quê? Porque, consequentemente, a coluna lombar, ela tem um peso muito maior, ela recebe um peso muito maior do que a cervical, do que a torácica. Então, a lombar, ela tem uma pressão muito grande, que vai da L1 a L5, principalmente a vértebra L5, porque está mais embaixo, né? Então aqui no corpo vertebral, a gente tem um corpo vertebral porque aqui nós temos o disco que fica sobre ele, nós temos o forame vertebral da vértebra, onde passa a região da medula, nós temos o processo espinhoso, que é aquele processozinho que fica localizado na região posterior, né, da nossa anatomia, né, fica localizado por trás ali da coluna, a pontinha, é chamado de processo espinhoso. Nós temos aqui o processo transverso, da forma que vocês estão vendo aqui, um processo transverso. Nós temos essa protuberânciazinha aqui, que é chamado de processo acessório também, né? Nós temos aqui o processo articular superior, nós temos o processo mamilar, processo, né, processo articular superior. Nós temos entre o processo espinhoso e o processo transverso, nós temos uma lâmina. Nós temos aqui a região do corpo vertebral. Nós temos aqui entre o processo transverso e o corpo vertebral, nós temos o pedículo, né? Então eu tenho aqui o pedículo, corpo vertebral, processo transverso, né? Eu tenho o pedículo, processo transverso, corpo vertebral, e processo espinhoso eu tenho lâmina, né? Então são características aqui, né, exclusivas da coluna lombar, que vai da L1 até a L5, né? Então nós temos 5 ossos, porque vai da L1 a L5, e essas vértebras são divididas entre as articulações que são os discos intervertebrados, ok? E depois, né, da coluna lombar, nós temos essa coluna que é a sacral, que vai da S1, S2, S3, S4 e S5. Então, olha só, eu tenho 5 vértebras, mas nós temos uma grande diferença aqui, galerinha, né? Aqui eu tenho um único osso só com 5 vértebras. Porque as 5 vértebras, elas são fundidas em um único osso. Nós não temos aqui uma divisão entre essas vértebras com disco intervertebrados. Elas não são, né, separadas, elas são fundidas. Então, de acordo com a literatura e a contabilidade que nós temos dos ossos do esqueleto axial, o sacro é contabilizado apenas como um único osso. Ele é um único osso justamente porque nós temos 5 vértebras fundidas em um único osso. Ok? Então a gente consegue perceber aqui, né, uma vértebra, 2, 3, 4, 5 vértebras fundidas em um único osso, que é o sacro. E abaixo do sacro, da mesma forma, nós temos 4 vértebras, que são as vértebras coxígenas, né? Todas as 4 fundidas exclusivamente em um único osso, né? Eu tenho coxígena 1, coxígena 2, coxígena 3, coxígena 4. O sacro eu tenho S1, eu tenho S2, eu tenho S3, S4 e S5. Né? Então eu tenho aqui 5 vértebras em um único osso, eu tenho 4 vértebras em um único osso. Ok? Então a vista que vocês estão observando aí da coluna, né, vocês conseguem perceber
que cada uma das vértebras ela é dividida entre os discos intervertebrados. Então eu tenho os discos que vocês vão percebendo que com o passar da coluna, da parte superior à parte inferior, esse disco ele vai ficando mais resistente, ele vai ficando mais forte, né? E isso, consequentemente, né, a gente vai, né, percebendo que o peso na coluna lombar é muito maior. E principalmente nessa região da L5 com a S1, onde a gente tem esse último disco aqui de encontro, né, que é o disco que mais sofre pressão, principalmente quando a pessoa anda, quando ela pega peso. Por quê? Porque todo o peso do corpo vai para a coluna, e principalmente na coluna lombar. E além do peso que ela tem, o peso que ela carrega também vai para a coluna, né? Então a gente consegue observar que nós temos 7 vértebras cervicais, nós temos 7 ossos distintos. Aí você fala, pô, mas o atlas e o axis, eles não têm ali um disco, né, que separa os dois. Mas nós temos dois ossos distintos, o atlas e o axis, os dois são separados. Diferentemente do que a gente tem aqui no sacro, porque as 5 vértebras elas estão juntas, elas estão fundidas. Diferente do que nós temos no cóccix, porque as 4 vértebras do cóccix estão fundidas. Então nós temos 7 vértebras da coluna cervical, nós temos 12 vértebras da coluna torácica, né? Nós temos aqui 5 vértebras da coluna lombar, nós temos 5 vértebras do sacro e 4 vértebras do cóccix. Então nós temos 7 ossos da cervical, 12 ossos da torácica, 5 ossos da lombar, um osso do sacro, porque é um osso só com 5 vértebras, e um osso do cóccix. Totalizando aí, nós temos 26 ossos na coluna vertebral, ok? E aqui, meus queridos, falando sobre os discos intervertebrados e a importância deles, eles nada mais é do que uma articulação que nós temos aqui entre uma vértebra e outra. Então nós temos os discos intervertebrais, eles são, né, nada mais é do que uma articulação entre os corpos das vértebras. E eles funcionam, né, justamente para dar essa rigidez e também a flexibilidade da coluna. Mas é claro que a partir do momento que a coluna ela começa a sofrer muita pressão, começa a lesionar esse núcleo pulposo, esse anel fibroso, aonde nós temos essa flexibilidade, ele começa a perder a flexibilidade, ele começa a ficar mais rígido, tendo aí uma consequência de uma discopatia e aumentando a probabilidade do surgimento de uma hérnia. E aí essa hérnia ela pode surgir posteriormente, lateralmente, anteriormente, né? Então, consequentemente, né, esse disco ele está aí para fazer um papel ali, né, de uma verdadeira mola, para fazer essa sustentabilidade de uma forma flexível, né? E ela ajuda na movimentação do tronco e o ajuste da posição para o equilíbrio e postura, né? Então os discos intervertebrados, que eles estão desde do axis com a C3 até a região da L5, né? Da L5 com a S1, nós temos esses discos que fazem esse papel fundamental, esse papel importante. A partir do momento que a pessoa perde a flexibilidade de um desses discos, aumenta a probabilidade de ter aí a famosa hérnia de disco, ok? Pessoal, agradeço, né, mais um encontro com vocês, né? Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito somos nós, são vocês, tá? Espero que eu tenha contribuído bem com vocês aí no conteúdo aí sobre coluna vertebral. Um abraço para vocês e até a próxima, meus queridos.